Olá, meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia, e o nosso estudo é voltado para os alunos do 7º ano do ensino fundamental. E o nosso tema de hoje é urbanização brasileira. Então acompanha comigo. Então vejamos a questão da urbanização a partir dos anos de 1940. Olha alguns dos itens, alguns fatores que influenciaram bastante nesse processo. Um deles, a industrialização. É de conhecimento de todos que desde o processo da industrialização lá na Europa, no século XVIII, ela vem criando uma característica, uma paisagem nova na área urbana. E isso, à medida que os outros países foram aderindo à industrialização, ou pelo menos tendo alguns núcleos industriais em seus países, isso também influenciou bastante o processo de urbanização desses países. Então a industrialização é um desses fatores. O outro, a concentração fundiária. À medida em que as propriedades rurais eram vendidas para outros proprietários e criando então os latifúndios, muitas das vezes pessoas que resistiam em vender sua propriedade eram ameaçados, alguns até sofriam perseguições para que em algum momento pudesse ou ir embora ou pudesse vender a propriedade para que ela fosse agregada numa grande propriedade, os latifúndios. A modernização no campo foi fundamental também para isso. Ora, à medida que as máquinas chegaram, a Revolução Verde, então fez com que muitas pessoas que dependiam do trabalho ligado ao campo, como braçal, inclusive boa parte da história brasileira, as famílias tinham mais filhos para poder ter mais mão de obra no campo e, portanto, ter mais renda. Isso explica porque muitos tinham 10, 12 filhos ou mais, né? Fazia parte de uma lógica de mercado do período. Então, à medida que houve a modernização do campo, então não fazia mais sentido essa grande massa estar passando necessidade no campo e migravam para a cidade. E também as péssimas condições de vida no campo. Ora, se você passa a não ter mais trabalho e portanto, não ter mais as condições mínimas de sobrevivência, de qualidade de vida, então é natural que as pessoas também saiam. Então, as péssimas condições de vida no campo foi um outro fator importante para isso. Então, isso aí são fatores importantes que determinaram a forte urbanização no Brasil. Agora, como é que se deu esse processo de urbanização no Brasil? Podemos dizer que ele é recente, porque de forma muito mais antiga aconteceu na Europa, como disse, com o processo de industrialização que acelerou totalmente a forma de vida das pessoas, a maneira de ver o mundo e a forma como as cidades se organizavam. Foi de forma acelerada, apesar de ser recente, foi acelerado, porque essa saída em massa da população da zona rural para a zona urbana foi de forma acelerada, por todos aqueles fatores que nós vimos nessa tela anterior. Também a forte concentração espacial, formação de grandes complexos urbanos. Então, esse processo, quando se torna recente, acelerado, ele fez concentrar muitas cidades, a população em algumas regiões, que elas se concentraram mais do que em outras. Você pega a região Centro-Sul e você pega a região amazônica, por exemplo, essa concentração espacial não se deu. A densidade demográfica muito baixa. Mas em outros estados, outras regiões do país, região Sudeste, região Sul e a região Centro-Oeste, esse processo ele foi muito maior. E aí a formação de grandes complexos urbanos, porque a partir dessas grandes concentrações espaciais, você tem então a formação de algumas metrópoles, né? As metrópoles nacionais que inicialmente eram 9, as 9 mais importantes. E também a pequena aplicação de planejamento. Esse último item, por sinal, foi o processo pior para a nossa urbanização brasileira, porque a falta de planejamento fez com que as cidades fossem geradas de qualquer jeito.
Então as ruas sem nenhum tipo de organização, ruas que a curva é muito acentuada, ruas muito estreitas, lugares em que não existe a organização da parte, digamos assim, mais social da população, sem direito a uma praça, sem direito a áreas, áreas verdes para a população usufruir desse espaço. E isso tudo graças a não planejamento, ou seja, cidade desorganizada, e isso também fez com que muitas áreas se tornassem valorizadas demais e outras com pouco valor, onde essas populações que vinham da zona rural se concentraram nelas. E aí a gente coloca aí como exemplo dessas áreas pouco prestigiadas para a elite ou para a classe mais abonada, você coloca aí as margens dos rios, as regiões mais pantanosas, as áreas íngremes, ou seja, as áreas montanhosas, as serras, né? Então as pessoas passaram a morar em áreas de risco e que até hoje essas áreas, inclusive, são de uma densidade populacional muito alta, algumas delas com uma população maior do que a do estado do Acre. Então são áreas de risco, que é onde estão inclusive as favelas, mas graças à falta de planejamento dessas cidades. E aí nós temos o caso de um gráfico importante para a gente observar aí, a população rural e urbana no período de 1940 a 2000. Então nós percebemos aí que de 1940 até 1960, nesse intervalo, a população rural se manteve estável entre 20 milhões a 40 milhões, enquanto que a população urbana, que é essa coloração meio avermelhada ou roxa, depende de cada um que você está vendo aí, você vai perceber que ela começa a ter um acréscimo de forma contínua até os anos 2000, quando você vai perceber que essa população já representa mais de 160 milhões de habitantes. Me refiro a dados até 2000. Presta bem atenção nessa informação. Dados mais recentes, com certeza já tem variações aí. E aí você vai perceber que quanto à zona rural, que é essa de azul, entre 1960 a 1980, cria uma estabilidade, não consegue mais crescer essa população rural, ao contrário, ela já começa a apresentar um declínio de 1980 até os anos 2000. E então veja aí que estabiliza entre 1960 e 1980 e depois tem uma caída, enquanto que a população urbana teve um crescimento contínuo. Muito bem. E aí você percebe nesse outro gráfico aí a mesma situação que nós mostramos nesse quadro anterior, ele vai se refletir nessa outra forma, quando tem o cruzamento aí desses dados entre o rural e o urbano, que tem um momento que faz um X, uma interseção, em que a população urbana de laranja, ela tende a crescer continuamente e a população rural de 1940 até 2010 houve um decréscimo contínuo também, praticamente correspondente. O que caiu na zona rural que migrou para a zona urbana, então equilibrou essa interseção aí entre 2010, você vai ver que tem a proporcionalidade semelhante. Quanto às metrópoles brasileiras, de acordo com o IBGE, dados de 2010, você tem aí pelo menos, eu queria aí citar pelo menos 5 metrópoles importantes no período: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e Brasília. As 5 maiores que nós temos aí, saindo de 19 milhões até chegar a 3,7 milhões. Dados de hoje são muito maiores e quando você tiver um tempo, faça uma pesquisa acerca dessas metrópoles que estão aí, que tem tudo a ver com o entender por que às vezes que você já visitou ou viu nos jornais, elas têm uma característica muito diferente do que você conhece na sua cidade. Então tem muito a ver com essa organização do espaço urbano, que nós vimos anteriormente, as causas que trouxeram a população para o espaço urbano
e o que fez com que ela se tornasse concentrações, como nós vimos aqui nessa nosso terceiro item, forte concentração espacial, que levou à formação de grandes complexos urbanos, que é exatamente esse que eu estou mostrando para vocês. Então, essas características não permitem que as cidades possam absorver todo o contingente populacional, desencadeando sérios problemas de ordem ambientais, infraestruturais e sociais, marginalizando grandes parcelas da sociedade. Ou seja, veio muita gente da zona rural para a zona urbana, mas que a zona urbana não tinha condições de absorver tudo isso. Não é à toa que boa parte dessa população que veio para a zona urbana vive hoje nos trabalhos informais, aquele que cada um se vira como pode, o picolezeiro, o vendedor de pipoca, o vendedor de banana frita, doce e salgado e várias outras formas de sobrevivência, em função dessa informalidade, porque o mercado não consegue absorver toda essa população para trabalhos formais e legalizados em carteira assinada. Agora, quais os problemas relativos a isso? Um deles é a forte urbanização de cidades de porte médio, sobretudo do Centro-Sul, que funcionam como polos de atração, inclusive em relação a grandes centros. E, por último, a periferização espacial das classes mais abastadas, isolando-se em condomínios fechados, tentando se manter distante. Você veja nessa figura aí que temos aí os condomínios separados apenas por muro de favelas. Então, isso aí mostra como tem se tornado as classes mais abastadas. Ou elas moram para lugares mais distantes dessas áreas mais antigas dos centros urbanos, ou elas criam isolamentos, criam condomínios fechados para se manter distante entre aspas, dos problemas típicos dessas áreas mais pobres que vemos nessa imagem. Com isso, vamos para a nossa questão de aprendizado de hoje. Vamos lá. Dentre uma das variáveis que identificam o tipo de urbanização que temos, que difere de outras do mundo, podemos citar: letra A, predomínio de automóveis; letra B, prédios antigos nas áreas centrais; letra C, falta de planejamento das cidades; ou letra D, falta de dinheiro nas prefeituras. Se você observou nossa discussão no decorrer da aula, você já deve ter encontrado a alternativa, correto? Então, se você escolheu a letra C, tá certo! Meus parabéns! A falta de planejamento das cidades ao longo dos anos, e ainda se perpetua isso em muitos lugares das mais de 5.500 cidades brasileiras, tem feito com que haja um desarranjo da organização espacial das cidades. E isso é um problema, né? Uma das variáveis que identifica o tipo de urbanização que temos, que nós vimos no início da nossa aula. Com isso, encerramos nossa aula de hoje. Se você quiser acessar essa ou outro componente curricular, basta acessar a plataforma Eduque. Um abraço e até a próxima!